Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você se aproxime mais de Deus e possa servi-lo de todo o seu coração. Estamos falando numa série sobre os atributos de Deus. Esse é o episódio 4, vamos falar sobre o Pai da Eternidade. Semana passada falamos sobre o Deus Forte. E vimos que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. Ele é o Rei absoluto sobre todas as nações, todos os reinos, em todos os tempos e todas as eras. Por isso que agora é interessante nós falarmos sobre o Pai da Eternidade. Não é por isso que também ele é chamado como esse Pai eterno, Deus eterno, Criador, Senhor do tempo e de tudo que aconteceu, acontece e vai acontecer. Então, bora lá. O nosso Deus, ele é Deus em todas as dimensões, no tempo, no espaço, em outras dimensões espirituais que nós não conseguimos entender com o nosso entendimento humano. De todos os povos que já existiram, de toda tribo, língua, raça e nação. O Senhor, ele é imutável. Apesar dele ter criado a eternidade, ele mesmo não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. O livro de Daniel, no capítulo 2, diz assim, quando Daniel faz aquele salmo de louvor agradecido pelo livramento e a revelação que Deus trouxe para ele, para eles não serem mortos, ele e os seus amigos, ele diz assim, a partir do verso 20 do capítulo 2, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a ele pertence sabedoria e força. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e ele habita na luz. Muda tempos e estações. O nosso Deus controla todas essas coisas. O nosso Senhor Jesus tinha comando sobre a natureza. Quando Moisés estava diante de Deus, naquela cena terrível, diante da sarça, daquele espinheiro que não se queimava, ele perguntou, qual é o nome que eu devo levar? E dizer a Israel, dizendo, olha, esse Deus dos nossos antepassados, ele se revelou a mim e eu vim aqui para libertar vocês. Qual é o seu nome? E ele disse, eu sou o que sou. Na verdade, em hebraico, eu aprendi recentemente, é serei o que serei, eu sempre serei. Eu sempre estou à frente. Eu vou estar com você hoje, estou com você hoje e vou estar com você amanhã. Dizem que o passado pertence a Deus, e é verdade, é um dito popular. E o futuro pertence a Ele também. O nosso papel é viver o presente de acordo com a sua vontade. Porque diz o livro de Eclesiastes, Deus fez tudo formoso em seu tempo, não é? Muita gente fala sobre o tempo de Deus, quando chegar o tempo de Deus. E em geral, quando a gente fala isso, a gente está dizendo, não, o tempo de Deus vai demorar muito, que o tempo de Deus é algo que inatingível, que não vem quando a gente não consegue explicar por que as coisas não acontecem. Mas, na verdade, ele é autor, ele é criador da velocidade da luz, pela qual nós vemos as estrelas, não é? Então são milhões e milhões de quilômetros por hora, essa velocidade maravilhosa. Então quando Deus quer ser rápido, ele é. Quando precisa ser rápido, ele é. Quando ele precisa que nós amadureçamos, ele vem no tempo certo, não é? Ele é o grande Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, que é o nosso Deus Emanuel, o nosso Messias, quando ele se revelou, não é, como Deus presente, Deus aqui conosco, lá em João capítulo 8, verso 58, ele, diante daqueles que os judeus, dizendo, falou, você é maior que nosso pai Abraão? Jesus respondeu, antes de Abraão nascer, ele falou, eu já sou. Ou seja, ele já era, Deus era, é e será. E o mais bonito disso é que o Senhor Jesus falou, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, passem os tempos e as estações, os anos, os dias, as eras, as nações, os séculos, estarei com vocês
o tempo todo. O tempo não é problema para Deus. Deus está fora da rotação do nosso planeta ou da translação dos planetas. Ele não é sujeito às problemáticas do tempo, não é? Ele não se adianta, ele não se atrasa, ele está sempre presente e ele é sempre presente. O timing de Deus, como dizem, é perfeito. O tempo de Deus é fiel e nunca falha. Quando ele esteve diante de uma situação de uma morte de um amigo, que era Lázaro, ele estava em Betânia e ele precisava ir até onde Lázaro estava, e ele atrasou de propósito. Depois a gente entende por quê. E aí, no caminho, ele disse para os discípulos, falou, olha, Lázaro, ele dorme, como se Lázaro estivesse dormindo, mas tinha morrido. E ele chegou lá, e a Marta e a Maria correram até os seus pés e disseram, se o Senhor estivesse aqui, se o teu tempo tivesse acelerado um pouquinho, você teria orado com ele, ele não teria morrido. E Jesus respondeu a Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Na verdade, Jesus atrasou de propósito, porque naquele momento ele ia fazer um milagre ainda maior. Não seria uma cura do amigo Lázaro, mas seria uma ressurreição. E depois de 3 dias ele pediu, mandou, ordenou que tirassem a pedra, e ele clamou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ressuscitou. Então, às vezes, o atraso de Deus e a não cura de Deus é para uma ressurreição, pode ser de uma pessoa, eu creio nisso, mas pode ser de um sonho, de algo que está soterrado, que está enterrado, que tem uma pedra em cima, e a gente pensa que Jesus atrasou porque ele perdeu o horário, não tinha lá o relógio dele, mas na verdade Jesus tem os seus caminhos. Às vezes nós não conseguimos explicar, e nós vamos entender na eternidade por que Deus não agiu do jeito que nós queríamos que ele agisse. Ele tem os seus motivos e nós damos esse crédito ao Senhor Jesus Cristo. O livro de Colossenses, capítulo 1, ele fala bastante sobre quem é esse Jesus, não é? Que na verdade ele é tudo em todos. Vamos ler a partir do verso 12. Paulo falando ao povo lá de Colossos. Damos graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, Isto é, o perdão dos pecados. Olha só, ele é a imagem do Deus invisível, o princípio e primogênito sobre toda a criação. Tudo começou em Cristo, Porque nele, diz a palavra, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Antes de todas as coisas, autor de todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Tudo subsiste por causa dele. Este é o tamanho do nosso Deus. Então, quando nós precisamos de uma lembrança de quem está no comando do tempo e das estações, nós nos reportamos a Cristo. E é esse texto que diz que foi da vontade de Deus que nele toda a plenitude habitasse, havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Por meio de Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nessa terra, quanto as que estão no céu. E aí ele termina, vocês também que no passado eram estrangeiros e inimigos do entendimento, por causa das vossas más obras, agora ele os reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vocês se apresentarem santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se vocês permanecerem fiéis e firmes na fé, fundamentados e firmes, sem se afastarem da verdade do Evangelho. Isso está em Colossenses capítulo 1, de 12 a 23. Coisa linda! O plano da salvação expresso em 8 versículos, falando dessa questão do tempo. Tudo veio dele. O Senhor é autor e consumador da fé. E sabe, queridos, eu queria apresentar um ponto para vocês hoje importante. Muitas vezes nós
pecamos contra o tempo. Nossa, olha que interessante, não é? Às vezes nós não temos prestado atenção nas coisas que o Senhor tem falado a nós. Veja que em Efésios capítulo 5, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim no verso 15: portanto, queridos, sejam prudentes e cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não hajam de forma impensada e inconsequente, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se comportem como pessoas embriagadas, descontroladas, ou seja, avoadas, anestesiadas, mas em vez disso, andem cheios do Espírito Santo, cantando em salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de todo o seu coração. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, até o verso 18. O remir aqui, né? Andem como sábios, remindo o tempo. Remir quer dizer resgatar o tempo. O tempo está aí disponível, resgate isso para você. Torne a obter. Remir é tornar a obter. Conseguir, ou seja, ter controle sobre o que você vai fazer, como você vai despender os seus esforços, o seu tempo, para que você não fique perdido, para que as coisas não controlem a sua agenda, o seu horário, mas que você haja não como insensato, não como embriagado, mas que você possa remir o tempo como sábio, porquanto os dias são maus. Diz uma outra tradução: aproveite cada oportunidade nesses dias maus. É tempo de nós nos ligarmos para não pecarmos contra o tempo. O tempo, ele é a coisa mais democrática que Deus deu para todos nós. Por quê? Porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Ninguém tem mais tempo do que outro. Em todas as eras e tempos e estações, todos nós temos 24 horas. O livro de Lucas, capítulo 12, Jesus falando, né, um texto terrível, dizendo assim: mas se aquele servo de Deus, disser no meu coração, o meu Senhor tarda em vir, ou demora para voltar, ou seja, Jesus está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, veja, embriagar-se de novo, virá o Senhor desse servo, num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. Que coisa terrível! Nós devemos saber administrar, somos mordomos daquilo que o Senhor nos entregou, dos nossos dons e talentos. Dentre eles, talvez o mais importante é o tempo. O Senhor é o Deus, o Pai da eternidade, mas Ele nos concede o tempo para que nós possamos administrá-lo de maneira sábia, não é? Cuidado, queridos, o mau uso do tempo, de acordo com esse texto aqui de Lucas capítulo 12, poderá ser motivo de salvação ou de condenação. E para encerrar, queridos, não dá para não lembrar do texto de Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, no tempo da sua mocidade. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham tempos difíceis, cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer em viver, ou não tenho neles contentamento. Ou seja, entregue-se ao Senhor enquanto você tem energia. Esses dias de mocidade querem dizer isso, o tempo em que você pode administrar o seu tempo, não é? Então, entregue, lembre-se do seu Criador neste tempo que você está agora. Você está ouvindo uma palavra porque o Senhor trouxe isso para você. Honre enquanto você está nesse tempo em que você pode administrar, gastar o seu tempo, despender o seu tempo com aquilo que edifica. Lembre-se de amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Faça isso agora, antes que cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer em viver, quando você já estiver maduro, cansado, senil, velhinho, e você não poderá então gastar o tempo do jeito que você quiser, não é? Por isso nós hoje temos que ser bons mordomos do nosso tempo, fazendo o quê? Agradando o Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor do tempo, das horas e das estações. Vamos orar.
Senhor, nós pedimos sabedoria, Senhor, como foi falado aqui. Que nós não sejamos insensatos, que não estejamos anestesiados como embriagados, e que o tempo não se esvaia das nossas mãos. Quantas vezes nós olhamos para um final do ano e dissemos, nossa, eu tinha prometido que eu faria isso, e eu queria desfazer isso no final do ano. Ou muitas vezes no final do dia. Chegamos, acordamos e falamos, vou fazer isso, e nós chegamos no final do dia e não fizemos nada. E vamos ver, nós gastamos o tempo de maneira, nós desperdiçamos o tempo, não é? Nem gastamos, nem aproveitamos mal, mas desperdiçamos essa riqueza que o Senhor nos dá. Porque, Senhor, se temos vida, é para gastar, Senhor, no tempo presente, porque o futuro ao Senhor pertence e o passado já passou, está nas tuas mãos também, Senhor. Então, que o Senhor nos dê, Senhor, este privilégio de podermos, Senhor, de uma certa maneira, comandar o que a gente vai fazer, ter acesso e força sobre a nossa agenda, Senhor, para que não andemos perdidos, Senhor, e depois, lá no final, a gente venha fazer como esse da parábola que o Senhor contou, que começou a beber, a embriagar-se, a espancar os seus caras, ou seja, não ligar para os seus semelhantes, para os que estão ao seu redor, e vermos que o nosso Deus virá num dia em que a gente não espera, numa hora que a gente não sabe, e quando a gente menos esperar, o Senhor vai chegar para cobrar de nós. Todos nós vamos comparecer diante de Ti, Senhor, deveremos comparecer diante de Ti, para apresentarmos diante de Ti aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo, quer bem ou quer mal, diz a Tua palavra. E que assim seja, Senhor, que possamos ser achados, Senhor, virtuosos na administração do nosso tempo, já que o Senhor é o Pai da eternidade. Senhor, e finalmente nós queremos Te agradecer, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor nos tira, Senhor, daquilo que é corruptível e passageiro, e nos introduz para uma vida eterna, Senhor. E contigo, Senhor, nós vamos passar, Senhor, daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, para uma vida eterna contigo por toda a eternidade. Não entendemos eternidade, mas em Ti sabemos que o Senhor é o Pai dela. O Senhor criou tudo isso. E neste lugar, nesse tempo que não haverá tempo, nós vamos gozar da Tua presença eternamente para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Abençoa estes que estão ouvindo, que este ensino possa trazer a eles, Senhor, consciência de um tempo mais dedicado às coisas que importam, não perdendo tempo com aquilo que não faz sentido. Muitas vezes estamos tão envolvidos em prazeres momentâneos, em distrações, em coisas que não servem, que não vão edificar, não vão ficar conosco pela eternidade, que possamos saber acumular tesouros nos lugares certos, Senhor. Pai, pedimos essas coisas confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para você, para que você se ligue nessas questões do tempo, falando do nosso Pai da eternidade, nosso Pai querido, que cuida de nós em todo o tempo. Então, que o Senhor te abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família. Se você gostou, curta aí. Se você tem alguma observação, escreva para a gente. Inscreva no nosso canal, reparta essa palavra com quem você acha que precisa. Deus vai mostrar no seu coração uma pessoa que quer e necessita ouvir essa palavra. Mande para ela, para que ela também seja edificada. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.